Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi. Hoje estou com as convidadas Lidiane e Vitória. Vamos falar um pouco sobre Libras. Nós somos estudantes do grupo de estudos em Libras. As meninas fazem parte do curso de psicologia, sou do curso de enfermagem. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre Libras e o nosso destaque como profissionais referentes nessa área. Oi, meu nome é Lid. Oi, meu nome é Vitória. Eu sou estudante de psicologia da FLF e integrante do GEL. O meu interesse na Libras surgiu quando eu ainda estudava, né? Eu acho que eu tinha entre 10 e 11 anos de idade. Eu estudei com uma surda e eu queria muito fazer amizade com ela, só que eu não fazia ideia de que ela não falava. Eu não sabia que isso existia, sabe? Uma criança, claro. Então, foi daí que surgiu o meu interesse em Libras. Eu fui atrás de aprender, comecei aprendendo o alfabeto. Então, a gente às vezes se comunicava só por datilologia, que é, no caso, só o alfabeto. E depois eu fui aprimorando e me apaixonando pela Libras. E você, Lídia, seu interesse pelo grupo de Libras surgiu da onde? Então, eu faço estágio na escola, né? E eu percebi, depois que eu entrei, que, tipo, tem muita demanda. Eu comecei a ter contato com alunos surdos que não tinham mediadores, não tinham como eles se integrarem, de fato, nas aulas, nos eventos da escola, por não ter um mediador, por não ter um profissional que pudesse auxiliá-los nisso. Então, eu comecei a pesquisar, a estudar, e eu comecei a ter muito interesse por essa área. Certo. O interesse da Lidiane basicamente também faz se parecido com o meu. O meu interesse também foi referente aos estágios que eu estava e também vi essa dificuldade de alguns profissionais terem essa comunicação com as pessoas surdas e pode até também afetar no diagnóstico clínico dessas pessoas. Como enfermeiro, a gente tem que ter esse cuidado referente a isso. Voltando aqui já ao assunto, Vitória, você pode falar um pouco como se deu assim a Libras, como o seu contato diretamente com ela e também com o grupo de estudo agora? Pronto, o meu contato com a Libras iniciou, como eu disse, né, quando eu ainda era criança. Continuou, porque eu tenho tenho amigos surdos, né? Aqui na faculdade, o meu intuito eu escolhi o curso de psicologia já pensando, claro, na minha formação, né, como psicóloga. Eu sempre soube que eu iria atender surdos, que isso ia ser uma prioridade para mim. Então, a psicologia e Libras, para mim, é como se eles estivessem unidos, porque eu não me vejo me formando como psicóloga sem atender ao surdo. Exatamente. Essa parte da psicologia, vamos ver que também tem aquelas consultas, né? E já seriam, no caso, uma introdução de uma terceira pessoa numa sala com o psicólogo e também com o paciente. Como você retrata isso também? Sim, infelizmente, o surdo que precisa de um atendimento psicológico, vou falar da parte clínica, né? A Lid fala da parte educacional, né? Da parte clínica, não todos, claro, mas eu diria que a maioria precisa contratar uma terceira pessoa para falar do que ele está sentindo e a terceira pessoa, que no caso é o intérprete, passar para o psicólogo. Então, assim, como alguém que vai ao psicólogo, porque eu vou ao psicólogo, eu me sinto à vontade de conversar, como se fosse eu e você aqui conversando. Mas imagina, se eu tenho que, para te contar uma coisa, eu tenho que primeiro falar para a Lid falar para você. Pronto, agora como você falou da questão clínica, né, Lid, na questão educacional, como você vê essa questão de interagir com essas crianças que são surdas, ou até mesmo, não só crianças, né, que a gente sabe que a dificuldade da pessoa surda se inserir na educação é algo dificultoso, né? E muitos procuram a questão da educação já na idade adulta. Então, como se daria essa interação com as pessoas surdas? Então, eu acho, pelo que eu tive contato,
uma situação muito difícil. Porque muitas vezes a criança está dentro da escola, mas ela não está de fato incluída. Ela está na sala de aula, mas ela está à margem do que está acontecendo. Muitas vezes ela passa de ano sem ter entendido, sem ter o conhecimento que foi passado como as outras crianças. Porque ela está naquela sala, ela está convivendo com os outros, mas, de certa forma, ela não está incluída. Porque ela não está entendendo o conteúdo, não tem uma pessoa para auxiliá-la. Então, ela fica realmente à margem. Pronto, essa questão que você falou da criança não ser incluída, Vitória, você falou que teve contato com a criança também na sua infância, né, na escola. Como, você saberia descrever como foi a questão do aprendizado dela, já que você já estudou com ela? Pronto. Essa pessoa, ela concluiu o ensino médio, né? Ela fez até o ensino médio completo, mas como a Lidy disse, sem conhecimento algum. Porque os professores não sabiam se comunicar com ela, os alunos não sabiam se comunicar com ela. Na hora, por exemplo, das provas, ela fazia comigo. Não tinha um tradutor para traduzir a prova para ela. Mesmo que tivesse, acredito que assim mesmo ela não saberia fazer, porque não tinha um intérprete para auxiliar ela na hora das aulas. Então, como a Lidy falou, ela estava dentro da sala de aula, mas ela não estava sendo incluída na sala de aula. Pronto, agora uma pergunta para as duas, assim, quem quiser começar a responder, sinta-se à vontade, né? E na questão de capacitação profissional, como vocês se veem como futuras profissionais na área da psicologia, ou então também como vocês veem a questão das faculdades, universidades, elas disponibilizarem, no caso, essa disciplina, esse meio de discurso com os universitários. Quer responder primeiro? Pode ser. Sim, eu acho que a gente tem que, assim, como psicólogos, né? A gente precisa ter um mínimo de conhecimento sobre o assunto, não só sobre Libras, mas sobre todo o conhecimento geral, porque nas políticas públicas a gente lida muito com isso. Não só na questão da clínica, nem da escola, mas tipo, principalmente nas políticas públicas, no CRAS, no CREAS, que são dispositivos do governo que prestam atenção psicossocial. Eles têm muito essas demandas, então a gente precisa estar minimamente inteirado nesse assunto. E, tipo, como estudante, eu acho muito importante, porque isso vai me dar um maior embasamento no futuro, sabe? E principalmente um diferencial no mercado de trabalho, quando eu me formar, enfim. A Lidy resumiu tudo, né? Mas como uma futura profissional da psicologia, eu me vejo, como o título do podcast já diz, eu me vejo sendo um destaque no meu trabalho, me vejo sendo um destaque como psicóloga, por fazer com que isso seja algo amplo, com que eu consiga incluir a sociedade surda no meu trabalho. Claro, eu quero me capacitar para atender tudo que eu posso atender, sabe? Mas principalmente o surdo. O meu intuito na psicologia é trabalhar com a sociedade surda. E na parte educacional, na parte da faculdade, assim, eu fico muito feliz que os alunos procuram a disciplina de Libras, né? Apesar dela ser introdutória, não tem tanto a prática, mas quando você tem a iniciativa de procurar a disciplina de Libras e você se encanta pela Libras, já surge o interesse de você querer abranger o conhecimento, de você querer se especializar em Libras e se tornar um profissional destaque. É uma questão bastante importante que a Lidy até falou, foi a questão das relações, leis públicas, né? Uhum. E a gente vê que ela vem avançando a poucos, né? Mas vem, né, no caso. E o que vocês podem falar sobre algumas instituições ou ONGs que possam estar nessa questão de parcerias, desenvolvendo melhor essas ações, educações com as pessoas surdas, ou então até mesmo pessoas com alguma outra deficiência? Pronto. A gente visitou recentemente o Cefas, que é uma ONG que atende tanto crianças surdas como cegas também. E
vou falar da minha experiência visitando, né? Eu achei muito bacana. Eu tive o contato com as crianças, né? E elas ficaram muito felizes, porque a disciplina de Libras, né? Os alunos da disciplina de Libras fizeram brinquedos interativos para eles. E foi muito bacana, porque eles interagiram muito. Eles se divertiram, a gente via que eles realmente tinham, de fato, interesse no que tinha lá. Para mim foi muito legal, gostei muito. Agora vamos falando mais um pouco sobre o mercado de trabalho, né? Essa questão, como elas podem se adequar, como se enquadraria ao atendimento ao público, às pessoas surdas. Eu não entendi a pergunta. Como a questão do mercado de trabalho poderia se aprimorar em relação aos públicos que ela tem, que a gente sabe que as pessoas com deficiência auditiva ou então mesmo surdas, elas são uma grande maioria na nossa sociedade brasileira, também mundial, né, mas em questão Brasil, e como essas empresas elas podem se adaptar à questão de aprimorar seus serviços. Assim, eu acredito, assim, na minha visão, que já é difícil nós, assim, considerados normais no padrão social, a gente conseguir um atendimento nessas empresas. E quando você tem certas limitações, acaba sendo um pouco mais difícil, não é? Principalmente dentro dessas empresas de autoatendimento, enfim. Então, assim, para a população surda, eu acredito que seja um diferencial até para as empresas, para capacitar os funcionários ao atendimento às pessoas surdas, às pessoas com deficiência, ou então mesmo contratar essas pessoas, né, que portem algum tipo de deficiência. Vitória, alguma fala sobre também? Assim, partindo para o lado empresarial, eu acho que seria se as empresas investissem em formação, investissem em formar os seus colaboradores, né? Tanto na parte de contratação, quanto na parte de atendimento. É um investimento, na verdade. A palavra é um investimento. A empresa seria um destaque. Você, não vou dizer que não existe, porque com certeza existe, né? Mas que, infelizmente, é escasso as empresas que você vê que tem um intérprete, que tem um tradutor, que tem alguém para auxiliar o surdo na hora que, sei lá, que ele quer fazer uma compra. Algo tão simples, né? Que a gente consegue fazer no dia a dia, mas que o surdo muitas vezes não consegue. Então, se você tem uma empresa, eu acho que seria uma jogada muito bacana fazer esse investimento. Agora vamos responder algumas perguntinhas aqui. Você quer falar um pouco mais? Para quem não sabe, a gente faz parte, né, como eu disse, do grupo GEL. E a gente colocou no nosso Instagram uma caixinha de perguntas e teve muitas pessoas, inclusive, que colocaram, e a gente vai responder algumas agora para vocês. Pode começar, meninas. Pode começar, Lindy. Vamos lá. Tem uma pergunta que eu achei muito interessante, que é como surgiu a Libras. Assim, no Brasil, ela surgiu com um professor, e Dom Pedro II, não é? Um professor francês, pediu para ele vir para cá, e aí ele começou a ensinar Libras aqui, só que ele ensinava a língua de sinais, na verdade, francesa. E sendo a Libras aqui, a língua brasileira de sinais, ela é uma junção dos gestos brasileiros que a gente fazia juntamente, uma mistura, né? Juntamente com a língua de sinais francesa, né? Então... Esse é um fato até curioso, Lídia, porque Dom Pedro II, né, o imperador no caso, trouxe esse professor da França para começar a introduzir essa língua de sinais, né? Por conta referente a um neto dele, né? Então foi já algo pessoal que ele trouxe esse interesse de fora, alguém especializado, e com isso se difundiu no Brasil, que a gente tem hoje em dia a nossa língua de sinais brasileira, né? Libras. Então, algo bastante realmente interessante, uma pergunta legal de fazer. Já continuando aqui no lado da empresa, né? Uma pessoa, a Celina, ela colocou assim:
Qual é a importância de saber Libras em uma empresa? Interessante, né? Porque a gente já Bastante tava falando. interessante. Então, a importância de você saber Libras numa empresa, independente de qual seja a empresa, é você está lidando com um cliente. Vamos supor que isso realmente seja uma loja. O seu intuito como loja é vender, é captar clientes. Então, se você consegue fazer com que isso inclua o surdo, você está captando mais um cliente. E não tem divulgação melhor do que a divulgação de boca em boca, né? Então, se o surdo Exatamente. divulga, olha, aquela loja eu fui bem atendido. Tem pessoas capacitadas para me atender. Então, você pode ter certeza que no ramo empresarial isso é um destaque imenso. Agora, duas perguntas aqui que eu também achei bastante interessante de uma seguidora, que eu posso juntar as duas em uma, né? Porque é referente à minha área, enfermagem. A primeira pergunta que seria qual a importância dos enfermeiros receberem treinamentos em Libras, né? E a segunda seria como o conhecimento em Libras pode ser benéfico para os profissionais da saúde. Bem como eu já tinha falado no início, a minha procura pela disciplina e pelo mundo da Libras foi referente a um paciente que eu recebi em estágio e ele tinha essa dificuldade, porque ele estava só, não tinha um intérprete, não tinha um acompanhante, um familiar que pudesse fazer essa comunicação entre profissional e paciente, né? E vendo que ele tinha essa dificuldade, eu parei e pensei, como é que a gente que está lidando diretamente com o público, a gente pode fazer para melhorar esse atendimento? A gente pode oferecer um atendimento de qualidade? Então, seria essa a importância do enfermeiro, não só do enfermeiro, mas qualquer outro profissional, independente seja da área da saúde ou não, é saber um pouco, pelo menos o básico, referente aos seus clientes, à sua demanda, alguns termos técnicos. Então, isso seria a importância. E então, como ela pergunta também como seria benéfico para os profissionais da saúde, como eu também relatei, seria a questão de um diagnóstico clínico mais preciso, cometendo menos erros, na verdade, não podemos cometer, né, mas, no caso, evitando erros, né, como eu posso dizer, questão de administração de medicamento, alergias, e por aí vai. Sim. Vou ler outra aqui, que a Alane Ribeiro colocou. Como iniciar um aprendizado de forma iniciante? Eu vou falar como eu iniciei o meu. Eu iniciei buscando primeiro aprender a datilologia. Então, primeiro eu aprendi o alfabeto e depois você pode ir atrás de cursos. Só não deixa esfriar, porque o aprendizado é isso, né? Você tem que estar constantemente aprendendo. Então, faz amizade com surdo, procura uma comunidade surda, procura, se você faz faculdade, procura a disciplina de Libras. Se não, procura um curso de Libras. Tem vários cursos que são oferecidos de um valor bacana. Cuidado também quando for procurar o curso, né? Mas no mais é isso. Lid, você quer fazer mais Tem algum uma aqui comentário? uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que colocaram qualquer pessoa pode aprender Libras. Eu acredito que sim, que qualquer pessoa pode aprender e, se possível, né, aprofundar seus conhecimentos, porque é muito importante socialmente, né, e vai ampliar o nosso conhecimento em diversas áreas, né? Até porque, como a gente até citou, a gente provavelmente, é muito provável que você vai ter que em algum momento você vai ter que falar com uma pessoa surda. Você vai ter contato com ela. E para você conseguir falar com ela, se relacionar com ela, você precisa ter um mínimo de conhecimento no assunto. Pronto. Mais uma perguntinha aqui, é do Júlio César. Ele pergunta assim, há movimentos para tornar Libras uma disciplina escolar desde o ensino fundamental? E ainda ele completa, e porque ainda não é uma disciplina ensinada desde criança? Bem, é uma pergunta bastante, vamos dizer assim, profunda, né? Sim. Hoje em dia, em questão de graduação, só o curso de fonoaudiologia, né? Ela proporciona uma habilitação em Libras, né? Essa questão. Mas em questão de outros cursos, né? Licenciaturas, ela não é uma disciplina obrigatória, como na nossa faculdade, ela não é. A gente procurou, tanto a menina da psicologia, como eu da enfermagem, como outros integrantes do nosso grupo, também da administração. E sim, há um movimento, né, para tornar uma disciplina, mas
já adentra outros questionamentos políticos, leis, e vai além mais do simplesmente da Libras, né? Sim. Eu vou ler aqui uma outra pergunta. Como futuro psicólogo, como posso aprender, como aprender Libras seria tão importante? Eu acho que o psicólogo, a função, vou falar da minha futura área, né, que é a clínica, é a conversa, né? Tipo, eu preciso atender, eu preciso entender o que a pessoa está me falando, eu preciso entender até o que você não está me falando. Então, assim, por que é tão importante aprender Libras? Para que eu entenda o que o surdo quer, para que eu entenda o que o surdo está sentindo, entendeu? Para que ele não precise ter que contratar um terceiro para falar da dor dele e a dor dele chegar através de mim por um terceiro. É por isso que é tão importante o profissional, independente da área, mas falando da minha, se capacitar em Libras. Lígia, quer fazer mais alguma perguntinha? Eu também vi uma pergunta aqui que muda um pouco o foco, né? Que ela se relaciona mais com o nosso grupo. Que a pergunta é, como funciona o grupo? O nosso grupo GEL, ele é um grupo de estudos em Libras, em que a gente lê alguns textos, a gente Desenvolvem ações, A né? gente discute vários textos. Textos, filmes... Livros, artigos. Isso. Filmes, tudo que está relacionado ao assunto, a gente discute, debate. E é sempre um debate muito livre, né? A gente sempre busca, todo mundo falar, participar, se engajar. E também a gente promove ações, como a Vitória falou, que a gente promoveu uma ação no Cefas. E a gente sempre procura se engajar muito nesses campos. É isso, pessoal. Aqui finalizamos mais um FLF Cast hoje com as meninas. Meninas, vocês querem deixar alguma rede social? Eu quero. Eu quero deixar, primeiramente, o Insta do GEL, né? Que é @gel_FLF. Sigam a gente no Instagram, deem uma olhadinha. A gente coloca várias caixinhas de pergunta, a gente coloca enquetes, coloca várias pautas relacionadas a Libras, sobre o grupo também. E eu queria finalizar também deixando o @ dos nossos parceiros. Vou começar pela Oceano Azul Engenharia, né? Que é @ tudo junto, tá? @Oceano Azul Engenharia. @doce_mania_Alice Camerino. Outro parceiro, @criativa.oficial. E por último, @Flora Pura Sobral Oficial. Tudo junto. Pois é, para você que ficou agora até com a gente no final, a Vitória vai falar um pouquinho agora sobre uma rifa, né, que a gente está promovendo. Sim. Então, o GEL, a gente está promovendo uma rifa, né, para arrecadar fundos. E eu queria, primeiramente, agradecer aos parceiros que se solidarizaram e que deram pra gente algo da sua empresa para que a gente pudesse rifar. Vocês foram cruciais para que essa rifa pudesse acontecer. E foi a Flora Pura, que é aqui no shopping. Ela doou pra gente um creme hidratante muito delicioso e um sabonete líquido. A Criativa Personalizado, a Doce Mania, Oceano Azul e a Boutique AC. Vocês foram empresas que, com certeza, fizeram parte do GEL, que acreditaram na gente. E fica aqui o nosso agradecimento muito sincero a vocês. Em breve, a gente vai lançar no GEL a data que a gente vai iniciar a rifa e a data do sorteio.